O nosso Deus é Deus de abundância, Ele é Deus de fartura, mas também Ele é de graça, de bondade, de misericórdia. Esse é o estudo de número 1278 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o nosso Senhor continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Pode ter certeza que o nosso Deus de abundância nos abençoa com todas as sortes de bênçãos. Ele é riquíssimo em misericórdia, graça, paciência, amor, justiça. Ele é pleno em todas as coisas. Vamos ao nosso tema: Deus de abundância. Nosso texto base está no livro de João, capítulo 10, verso 10, a parte final, que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E outra versão diz: eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Servimos um Deus de abundância que quer que tenhamos abundância, abundância de vida, vida plena. E abundância é uma quantidade excessiva, é uma grande porção, é fartura. E o nosso Deus é Deus de abundância. Vamos conferir? 2 Coríntios capítulo 9, verso 8 diz: certos de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Nosso Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é Deus de abundância e Ele pode fazer infinitamente mais. Ele pode nos abençoar devido à sua graça, que é o favor que nós não merecemos, devido à sua grandiosa bondade e misericórdia. O nosso Deus é abundante em graça. Efésios capítulo 1, verso 7, Paulo diz assim: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Redenção é resgate, é libertação dos nossos pecados, e é em Jesus que nós temos a redenção, que nós temos a libertação, que nós temos o perdão. É através do seu sangue precioso, vertido na cruz do Calvário. Por quê? Porque o nosso Deus misericordioso é rico em graça. Ele nos concede o favor que nós não merecemos. E Davi reconhecia que Deus é abundante em graça. Salmo 86, verso 5 diz: pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Olha que Deus tremendo, um Deus que quer ouvir a nossa oração. O nosso Deus é rico em graça, Ele é rico em misericórdia, Ele tem abundância de graça e de misericórdia para nos dar. Antes em nós abundava o pecado, agora que nós temos o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, a graça de Deus, ela superabunda em nós, não por merecimento, isso é óbvio, mas é porque Ele é Deus, é porque Ele é bondoso, porque Ele é riquíssimo em graça e misericórdia. E Davi reconhecia que Deus é abundante também em paciência, amor e justiça. Salmo 86, verso 15 diz: entretanto, tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor, leal e justiça. Deus, Ele tem compaixão de seus filhos, Ele é abundante em paciência, Ele nos suporta, Ele não nos destrói, Ele nos sustenta, Ele nos perdoa. Sabe por quê? Porque Ele é longânimo para conosco, como Davi nos ensina no Salmo 103, verso 8, que diz: o Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Deus, Ele dá oportunidade para todos chegarem ao arrependimento, porque Ele deseja que todos se salvem. E o apóstolo Paulo, ele ensina que o nosso Deus é abundante
em bênçãos. Vamos conferir. Gálatas capítulo 3, verso 9 diz: desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Paulo, ele ensina aos irmãos de Éfeso que quem crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador participa das mesmas bênçãos de Abraão, porque através da fé nós recebemos a salvação, o perdão e as bênçãos do nosso Deus. Podemos nos lembrar de um personagem que reconheceu que é Deus a fonte de todas as bênçãos. Estou falando de Jabes, e ele orou ao Senhor e ele fez o reconhecimento de quem Deus é. 1 Crônicas capítulo 4, verso 10 diz: é sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel, olha a oração dele, que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Jabes orou com sinceridade, com verdade. Ele orou confiando plenamente no Senhor. Ele pediu ao Deus abundante em bênçãos que o abençoasse. E ele foi abençoado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele é abundante em alegria. Atos capítulo 2, verso 28 diz: tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Nosso Deus é a fonte de toda alegria. E tem outra versão desse versículo que diz que tu me fizeste conhecer o caminho da vida e me encherás de alegria na tua presença. Nosso Deus é a fonte de toda alegria. E é interessante que o nosso Deus, ele pode nos encher de alegria. A alegria está na presença dele. Na presença dele, a abundância de alegria. Deus, ele nos dá alegria não somente aqui na terra, mas ele nos dá alegria eterna. Ele preenche o nosso coração com alegria, e a alegria vinda do nosso Deus, que não está ligada, que não está sujeita às circunstâncias serem favoráveis ou desfavoráveis. Davi, ele pediu ao Senhor para o Senhor o alegrar. Salmo 86, verso 4 diz: alegra o coração do teu servo, porquanto a ti, Senhor, eleva a minha alma. Davi tinha vida de oração, de intimidade com Deus. Ele suplicou, ele clamou ao Senhor, pedindo ao Senhor para que alegrasse o seu coração. Possivelmente ele poderia estar passando por grande aflição. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi traído, mas ele reconhecia que Deus é a fonte de toda alegria. Se você está triste, lembre-se, Deus pode alegrar o teu coração. Peça a Ele, ore a Ele assim como fez Davi. E o nosso Deus, Ele é Deus de abundância em paz. Salmo número 37, verso 11 diz: os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Outra versão diz que os mansos herdarão a terra. Inclusive Jesus fala isso lá no Sermão do Monte. E ainda nesse versículo diz: e se deleitarão na abundância da paz. Nosso Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz, ele é fonte de toda a paz. Ele nos abençoa com a sua paz, como nos ensina Davi no Salmo 29, verso 11, que diz: o Senhor concederá força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. A paz que excede toda razão, que excede entendimento, deve habitar, deve reinar em nossos corações em todos os momentos, porque assim nós teremos tranquilidade, ânimo e coragem para enfrentarmos as dificuldades que surgem nas nossas vidas, principalmente aquelas que nós não entendemos. O salmista, ele ensina que os que amam a palavra do Senhor, estes desfrutam de grande paz. Olha que Deus de abundância em paz. Salmo 119, verso 165. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço,
Mas, infelizmente, muitas pessoas, diante das adversidades, se desesperam por não buscarem a paz que vem de Deus através da oração, da leitura, da meditação, da palavra gloriosa do Senhor, e eles acabam até não entendendo que eles têm direito a viverem em paz, a receberem paz, a paz que excede o entendimento. Salomão, ele ensina que quem ama o Senhor viverá em paz. Provérbios capítulo 19, verso 23 diz: o temor do Senhor conduz à vida. Quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e segurança. Amar sinceramente a Deus nos dá tranquilidade, nos dá paz, podemos desfrutar de paz e de segurança. Deus, ele também é Deus de felicidade. Salmo 25, verso 13 diz: sua alma viverá em plena felicidade e seus descendentes herdarão a terra. Davi confiava plenamente no Senhor, ele confiava na provisão, no agir de Deus a favor dele. Davi confiava na fidelidade do nosso Deus. Davi passava por dificuldades, mas ele encontrava alegria, ele encontrava felicidade na fonte da felicidade, na fonte de alegria, ou seja, no nosso Deus. O nosso Deus, ele é abundante em nos abençoar com bênçãos necessárias para podermos viver satisfeitos. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, olha o que Paulo ensina: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Outra versão diz que Deus que nos concede generosamente tudo o que nós precisamos para viver satisfeitos, mas nós devemos observar que o nosso coração não deve estar nas bênçãos materiais, mas deve estar sim alicerçados no Deus vivo e poderoso. O nosso Deus, o nosso Senhor, deve ser a razão da nossa satisfação, deve ser a razão da nossa alegria, deve ser a razão do nosso viver. O autor de Eclesiastes ensina que é Deus quem concede comida, bebida e também alegria. Eclesiastes capítulo 2, verso 24, você vai entender. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. O rei Salomão, ele não ignorava o que dava prazer e satisfação ao ser humano. E ele reconhecia que tudo provém do nosso Deus, porque o nosso Deus é a fonte de tudo. Como nos afirma Tiago, tudo vem de Deus, o Pai das luzes. Vamos conferir? Tiago capítulo 1, verso 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Muitos querem se iludir, querem se enganar, acreditam que tudo o que possui foi conquistado por si próprio, pela sua inteligência, pela sua estratégia, pelo seu esforço. Deixam Deus de lado, deixam de dar crédito ao nosso Deus, mas a palavra do Senhor nos afirma que tudo vem do Pai das luzes. O nosso Deus também é abundante em esperança. Romanos capítulo 15, verso 13, Paulo diz: portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz. Olha que tremendo! À medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Nosso Deus é nossa fonte de esperança, é nossa fonte de paz, é nossa fonte de poder. E mesmo nos momentos de adversidades, onde não vemos luz no fim do túnel, nós podemos descansar, podemos confiar plenamente nele, pois ele está conosco, ele nos garante vitória e pode ter certeza, ele é digno de toda confiança.
confiança, porque Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Aprenda a confiar, a descansar no Deus da abundância, o Deus que é abundante em sua bondade. Isaías capítulo 63, verso 7 diz: agora, pois, hei de proclamar a bondade de Yahvé, falarei dos seus portentosos feitos e darei louvores por tudo que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem Ele proporcionou à nação de Israel, de acordo com seu amor misericordioso e a grandeza de sua compaixão e bondade. O profeta Isaías declarou que ele não se calaria, mas ele falaria da bondade do Senhor, ele falaria das maravilhas, das bênçãos recebidas, e é tudo devido à abundância de bondade e de compaixão do nosso Deus. O salmista Davi reconheceu que Deus, ele é abundante em amor. Vamos ver outra passagem? Está no Salmo 145, verso 8, que diz: o Senhor é clemente e misericordioso, paciente e transbordante de amor leal. Em diversos salmos, o salmista Davi reconheceu que Deus é amoroso, que Deus é paciente, que Deus é misericordioso. Realmente, o nosso Deus transborda em amor para com o seu povo. Paulo também reconheceu que o nosso Deus tem abundância de misericórdia, tem abundância em amor para com o seu povo. Efésios capítulo 2, verso 4 e verso 5 diz: no entanto, Deus que é rico em misericórdia, olha, Ele é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou. O que Ele fez? Ele deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Nosso Deus é abundante em misericórdia, Ele é abundante em compaixão, amor, e Ele demonstra seu imensurável amor para conosco. Lembre-se o que a Bíblia fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que crê em Jesus Cristo não pereça, mas tenha vida eterna. E é através de Jesus Cristo que Deus demonstrou o seu grande amor por nós, e o nosso Jesus, Ele morreu, Ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário para que pudéssemos viver em plenitude de vida, para que pudéssemos ter vida abundante, conforme nos ensina o nosso texto base. João capítulo 10, verso 10, a parte final que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus nos amou, Ele se entregou por nós lá na cruz do Calvário, Ele ressuscitou no terceiro dia e Ele está conosco através da pessoa do Espírito Santo. Ele nos enche de graça, de perdão, de proteção, de provisão e principalmente Ele nos dá salvação, Ele nos dá certeza que além de termos vida plena aqui, podemos ter vida eterna com Ele. Eu vou concluir. O nosso Deus, que é abundante em seus atributos, Ele dispensou o seu amor a nós, Ele dispensou a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade, o seu perdão a nós que o tememos, a nós que o amamos com sinceridade, a nós que o desejamos. Nós podemos encontrá-lo. Nós que recebemos a Jesus Cristo, seu Filho amado, que o aceitamos como único e suficiente Salvador nas nossas vidas, nos dá essa certeza que nós o encontramos quando oramos, quando lemos a palavra maravilhosa do nosso Deus. Quando nós o buscamos, Ele se deixa ser encontrado por nós. Sabe o que é isso? É a abundante graça, é o favor que nós não merecemos. E o nosso bondoso Senhor tem planos de bênçãos, planos de prosperidade e planos de paz para cada um de nós. Jeremias capítulo 29, verso 11 diz: porquanto somente eu é o Senhor falando, conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos
para dar-vos esperança e um futuro melhor. É esse Deus de abundância que nós servimos. E nós devemos reconhecer que o nosso Deus, ele é abundante em tudo. Ele cuida dos seus filhos com detalhes. Em todos os momentos ele está conosco. Ele nos concede sua atenção, sua presença gloriosa e o seu amor leal. Ele nos perdoa. Esse Deus, ele é pleno e ele quer que vivamos em plenitude de vida. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu faço o convite para você se inscrever e que o Deus da abundância te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar.